Imagine uma menina negra, de olhar profundo e roupas rasgadas, caminhando pelas ruas com o estômago vazio. Ela parou diante de um restaurante elegante, sentiu o cheiro da comida quente que escapava pelas portas e, com coragem misturada à inocência, olhou para um homem milionário e disse: "Posso comer o que sobrar do seu prato?" Essa frase simples, quase sussurrada, foi capaz de silenciar a arrogância do luxo ao redor. Ninguém ali esperava ouvir algo tão cru, tão real, tão verdadeiro. Um pedido que não era só por comida, mas por dignidade, por um pedaço de humanidade. E é aqui que essa história começa. Uma história que vai confrontar o que significa ter tudo e, ao mesmo tempo, não ter nada. Uma história que vai testar os limites da compaixão, da generosidade e da coragem de olhar além de si mesmo. Antes de continuar, eu quero que você reflita. O que você faria se estivesse no lugar desse milionário? Você fingiria que não ouviu, como tantos fariam, ou permitiria que esse encontro mudasse para sempre a sua visão de mundo? Deixe nos comentários a sua resposta. Escreva: "Eu não viraria o rosto." Ela parou diante de um restaurante elegante, sentiu o cheiro da comida quente que escapava pelas portas e, com coragem que ninguém esperava, olhou para um homem milionário e disse: "Posso comer o que sobrar do seu prato?" O silêncio caiu ao redor. Não era apenas um pedido por comida, era um pedido por dignidade, por reconhecimento, por humanidade. Um pedido que expôs a verdadeira distância entre riqueza e empatia, entre privilégios e necessidades. Aquele homem, dono de milhões, de poder e influência, parou por um instante, surpreso, confrontado com uma verdade que nenhum luxo podia encobrir. Nos meses que se seguiram, a vida daquele milionário, Ricardo Salazar, mudou para sempre. Antes, ele medira-se o valor pelo dinheiro, pelo respeito baseado no medo, pela admiração invejosa de seus pares. Agora, uma voz pequena, mas firme, lembrava-o do que realmente importa: a oportunidade de transformar vidas. Ele começou a se envolver com programas de educação para jovens de comunidades carentes. Descobriu que ensinar, guiar e investir no potencial humano era infinitamente mais satisfatório do que qualquer transação financeira. E quanto mais ele se dedicava, mais aprendia. A verdadeira riqueza não se acumula, se compartilha. O verdadeiro poder não domina, ele eleva. E foi nesse processo que Ricardo entendeu algo essencial. Quando você eleva outras pessoas, você se eleva também. Quando você oferece oportunidades a quem nunca teve chances, você constrói um legado que nenhum dinheiro poderia comprar. Agora eu quero que você reflita. O que você está fazendo hoje para elevar alguém ao seu redor? Escreva nos comentários. Hoje eu escolho criar oportunidades. A jornada de transformação de Ricardo e dessa menina extraordinária apenas começou, mas a lição é clara. Uma ação, um gesto de coragem, pode mudar não só uma vida, mas milhares. Nos meses seguintes, Ricardo Salazar sentiu algo que nunca havia sentido antes: lágrimas nos olhos. Pela primeira vez desde que nasceu, em um mundo de privilégios, ele percebeu que estava usando suas habilidades reais para criar impacto genuíno. Ele viu o efeito direto de suas ações, e os jovens que antes eram apenas números em relatórios se tornaram pessoas extraordinárias diante de seus olhos. Cada sorriso, cada conquista, cada avanço era um lembrete do poder transformador de investir no potencial humano. Ricardo começou a perceber que não precisava mais de diplomas oficiais ou de status social para ensinar. O que realmente importava era a paixão, a paciência e a presença genuína, elementos que ele tinha em abundância. Isso me dá mais satisfação do que qualquer prêmio ou reconhecimento que eu já tenha recebido, confessou Ahmed, um refugiado sírio que agora coordenava programas de idiomas para jovens de comunidades vulneráveis. Ahmed sorriu, entendendo que a verdadeira mudança não exigia títulos ou dinheiro, exigia dedicação e coragem para fazer a diferença. Certa manhã, enquanto caminhava pelo campus, uma mulher se aproximou timidamente. Era Rosa Contreras, mãe de um dos becários. Ela queria agradecer pessoalmente. "Meu filho Andrés será o primeiro universitário da nossa família", disse com emoção. Ricardo sorriu, sentindo a profundidade do momento.
Não me agradeça a mim, agradeça ao Andrés pela dedicação e a você por tê-lo criado. Eu só forneci os recursos que já deveriam ter sido disponibilizados há anos. Rosa ficou surpresa. Deveria ter fornecido? Ricardo assentiu. Sim, por décadas. Tive recursos e não percebi que a oportunidade estava ao meu alcance para compartilhar. Vocês mereciam isso muito antes. Quando chegou o momento de seu discurso para a cerimônia de formatura, Ricardo sentiu algo diferente. Não havia teleprompters nem notas escritas, apenas palavras que vinham de um coração que finalmente havia aprendido a sentir. Ele começou. Há 3 meses, eu era um homem rico e poderoso, mas vazio por dentro. Achava que o sucesso financeiro me fazia superior, quando na verdade minha arrogância me tornava inferior como ser humano. Então, uma jovem me ensinou a lição mais importante da minha vida. Lucia Martinez me mostrou que a verdadeira inteligência não é medida pelo saldo bancário, mas pela sabedoria com que tratamos os outros. Ela me ensinou que a educação não é privilégio de poucos, mas direito de todos. O auditório estava em silêncio, cada palavra ecoando como uma verdade universal. Ricardo olhou para Lucia, que sorria com coragem na primeira fila. Ele continuou. Durante esses meses, aprendi com educadores, estudantes, famílias e refugiados que a riqueza verdadeira se compartilha, que o poder real eleva em vez de dominar. Hoje, os jovens que se formam não apenas conquistaram bolsas de estudo, eles demonstraram que o talento floresce quando oportunidades são dadas, sem importar o código postal onde nasceram ou o trabalho de seus pais. Vocês são a prova de Uma sociedade mais justa não é apenas possível, mas inevitável. As lágrimas vieram aos olhos de Ricardo. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a profunda realização de ver vidas transformadas. Ele concluiu: quando você ajuda outros a alcançar seu potencial, você também alcança o seu. Quando eleva os outros, eleva a si mesmo. E quando finalmente reconhece a humanidade em quem antes era invisível para você, descobre sua própria humanidade. A ovação durou quase 10 minutos, mas o que mais comoveu Ricardo não foram os aplausos, e sim os rostos do público. Ele via esperança, gratidão e algo que nunca havia experimentado: amor genuíno. Após a cerimônia, ao conversar com formandos e famílias, Ricardo percebeu algo fundamental. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia realizado. Não por ter mais dinheiro, mas por criar um impacto real e positivo no mundo. Lucia se aproximou e perguntou: o que vem agora? Ricardo sorriu genuinamente. Continuamos mudando vidas. Uma bolsa por vez, um programa por vez, uma oportunidade por vez. Carmen, sua parceira nessa transformação, perguntou: e como se sente? Ricardo respondeu com convicção: como se finalmente tivesse encontrado para que minha vida foi feita. Não para acumular riqueza, mas para distribuir oportunidades. Não para mostrar superioridade, mas para reconhecer a grandeza em outros. Enquanto dirigia para casa, ele refletiu sobre o ano extraordinário que havia passado. Cada mudança pessoal reverberava em toda a estrutura de sua empresa e nos programas que havia criado. Salazar Technologies, agora reconhecida como a empresa mais inovadora em responsabilidade social corporativa da Colômbia, tinha se transformado em um espaço onde a dignidade e o crescimento pessoal eram prioridade e não apenas o lucro. No mesmo ano, Ricardo anunciou publicamente a criação da Fundação Lucia Martinez para a Dignidade Humana. Com os 500 milhões de dólares de seu próprio patrimônio, Tornou diretora executiva da fundação, transformando-se de uma funcionária discreta em uma líder nacionalmente reconhecida por suas inovações em educação inclusiva. Lucia, agora uma jovem confiante de 13 anos, liderava apresentações e inspirava milhares com sua visão clara sobre dignidade, justiça social e liderança. O impacto multiplicava-se a cada dia. Estudantes formados se tornavam mentores, famílias encontravam esperança renovada, comunidades descobriam novas possibilidades.
Cada ação de Ricardo e Lucia criava ondas de transformação que se espalhavam como uma pedra lançada em um lago, atingindo vidas que eles nem imaginavam. Durante entrevistas com a mídia, Ricardo explicou sua mudança de perspectiva. Uma menina de 12 anos me ensinou que sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Que inteligência não se demonstra humilhando, mas elevando, e que o poder real não controla, mas serve. E, surpreendentemente, tratar as pessoas com dignidade e investir em seu crescimento tornou minha empresa mais próspera do que nunca. Ricardo sabia que sua transformação não se tratava apenas de estratégias corporativas ou relações públicas. Era um despertar fundamental para a própria humanidade. Quando finalmente subiu ao palco para a conferência oficial, ele fez algo que nenhum executivo tradicional faria. Convidou Lucia para compartilhar a história dela com o público. Ela falou com autoridade e clareza, lembrando a todos que mudanças individuais podem gerar ondas capazes de transformar comunidades inteiras. Cada escolha de bondade, cada ato de inclusão, cada esforço para elevar outros molda não apenas vidas, mas o futuro de milhares de pessoas. E aos jovens aqui presentes, disse Lucia, não esperem ser adultos ou ricos para começar a mudar o mundo. A transformação começa com a escolha de ver a humanidade nos outros, de usar seu privilégio para criar oportunidades, em vez de barreiras. Cada gesto de dignidade cria um legado que dura para sempre. Ricardo olhou para Lucia com orgulho. Ele finalmente entendia que a verdadeira medida de sucesso não estava em riqueza, status ou poder, mas no impacto que criamos, nas vidas que tocamos, nas oportunidades que oferecemos. O legado que ele agora ajudava a construir iria muito além de qualquer fortuna pessoal, muito além de sua própria existência. E assim, a história de Ricardo Salazar e Lucia Martínez se tornou um testemunho vivo, uma lição sobre humildade, empatia, liderança e a capacidade de transformar o mundo através de escolhas conscientes e corajosas. Agora eu quero te desafiar. Pense em uma ação concreta que você pode tomar hoje para elevar alguém ao seu redor. Escreva nos comentários. Hoje eu escolho criar oportunidades e seja a mudança que você quer ver no mundo. Enquanto a fundação começava a ganhar corpo e estrutura, Ricardo Salazar percebeu que a verdadeira transformação não era apenas pessoal, mas coletiva. Cada aluno que entrava em um dos programas educacionais representava uma nova esperança, uma oportunidade de quebrar ciclos de pobreza, preconceito e exclusão. Ele via nos olhos de cada jovem a promessa de um futuro diferente, mais justo e humano. Lucia, agora com 14 anos, assumia responsabilidades que antes seriam inimagináveis para alguém de sua idade. Ela revisava projetos, preparava apresentações para universidades e até participava de reuniões estratégicas da fundação. O que mais impressionava Ricardo era a maturidade dela, a capacidade de enxergar não apenas o impacto imediato de cada ação, mas também a importância da sustentabilidade e multiplicação das oportunidades. Em uma manhã ensolarada de outubro, enquanto caminhavam pelos corredores da sede da fundação, Carmen perguntou a Ricardo: "Você imaginava que tudo isso cresceria tão rápido?" Ele sorriu, lembrando-se do homem que 1 ano antes apenas contava dinheiro e acumulava poder. Jamais, mas é exatamente isso que torna tudo tão especial. Nunca se trata apenas de números, de lucros. Trata-se de vidas. Cada pessoa tocada por essa fundação é um lembrete de que o impacto humano é a medida real do sucesso. As histórias dos beneficiados eram inspiradoras. Havia Ana Paula, uma jovem que trabalhava em 3 empregos enquanto cuidava de sua irmã mais nova, que agora estava cursando engenharia graças à bolsa de estudos. Havia Mohamed, um refugiado sírio, que depois de aprender inglês e espanhol nos programas da fundação, conseguiu emprego como tradutor e mentor de outros jovens imigrantes. Cada caso era uma vitória silenciosa, mas poderosa,
mostrando que quando alguém acredita e investe em potencial humano, os retornos vão muito além de resultados imediatos ou métricas financeiras. Um dia, durante uma reunião estratégica, Ricardo percebeu que a fundação precisava expandir seu alcance de maneira ainda mais inclusiva. Não podemos apenas atender aos estudantes mais próximos ou aqueles que já têm algum tipo de suporte familiar, disse ele. Precisamos alcançar comunidades remotas, regiões onde o talento está escondido, mas o potencial é imenso. Carmen assentiu, vislumbrando o desafio logístico. E temos recursos, estratégia e pessoas capazes. Agora precisamos de coragem para agir. Lucia completou. A coragem começa com a primeira ação. Se começarmos pequeno, mas com intenção, o efeito multiplicador será inevitável. Nos meses seguintes, a Fundação implementou programas educacionais em cidades menores da Colômbia e posteriormente se expandiu para países vizinhos. Cada passo era acompanhado de métricas de impacto, mas Ricardo e Lucia sabiam que o verdadeiro valor não estava em estatísticas frias, e sim nas vidas transformadas, nas famílias que agora tinham esperança real, nos jovens que se tornavam líderes comunitários. Em uma conferência internacional sobre educação, Ricardo subiu ao palco e, pela primeira vez, deixou as palavras fluírem sem roteiro. Um ano atrás, eu acreditava que sucesso era riqueza acumulada, respeito baseado em medo e prestígio social. Hoje eu sei que nada disso define um ser humano. O que realmente importa é o impacto que deixamos na vida de outros. A verdadeira riqueza é compartilhada. O verdadeiro poder serve para elevar, não para subjugar. O auditório estava silencioso, absorvendo cada palavra. Ele continuou. Vocês podem pensar que são apenas indivíduos em suas comunidades, mas cada ação de generosidade, cada esforço para criar oportunidades, cada gesto de empatia se multiplica exponencialmente. Quando investimos no potencial humano, os resultados reverberam muito além do que conseguimos imaginar. Após a conferência, jovens de diferentes países se aproximaram, inspirados a replicar os programas em suas próprias cidades. Uma jovem de México disse: "Quero começar algo parecido em minha comunidade. Minha cidade precisa de oportunidades como as que vocês oferecem aqui." Ricardo sorriu, percebendo que o efeito multiplicador que ele e Lucia haviam iniciado estava acontecendo exatamente como planejado. Não através de controle, mas através da inspiração e do exemplo. Enquanto revisava relatórios de impacto em sua nova mesa de madeira, olhando para fotos de estudantes e famílias, Ricardo se lembrou da primeira vez que Lucia entrou em seu escritório. Uma criança que teve coragem de confrontar um homem poderoso com a verdade, que mostrou que dignidade humana é inviolável, que ensinou que riqueza real se mede em vidas transformadas, não em cifras bancárias. Ele se sentiu grato por aquela lição e determinado a perpetuar esse legado. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto revisava a expansão da Fundação para o Peru e Chile, Lucia se aproximou dele e disse: "Sabe, Sr. Salazar, estou começando a entender algo importante. Transformar vidas não é sobre grandes gestos isolados, mas sobre consistência, comprometimento diário e coragem de enfrentar o desconhecido. Cada pequeno passo importa." Ricardo assentiu. "Exatamente, Lucia. E cada passo que damos juntos, cada decisão consciente, cria ondas de mudança que se estendem muito além de nós." A Fundação também começou a atrair voluntários internacionais, professores dispostos a compartilhar conhecimento e mentores empresariais que viam na iniciativa uma oportunidade de devolver à sociedade o que haviam conquistado. Cada nova colaboração reforçava a mensagem central de Ricardo: riqueza, poder e influência só têm valor quando usados para elevar outros. Em uma reunião com Carmen e Lucia, Ricardo propôs uma nova iniciativa: mentorias individuais para estudantes de comunidades extremamente vulneráveis. "O desafio é grande, mas os resultados serão multiplicadores", disse. Carmen sorriu. "Podemos mapear estudantes com maior potencial e conectá-los a mentores que possam guiá-los de forma estratégica", Lucia completou.
e assim garantimos que o impacto seja duradouro, criando líderes que continuarão o ciclo de transformação. O tempo passou e o que começou como uma simples lição de humildade transformou-se em um movimento regional de educação e inclusão. As histórias de sucesso se multiplicavam. Famílias que quebraram ciclos de pobreza, jovens que se tornaram profissionais capacitados, comunidades que descobriram novas oportunidades e esperança. Ricardo percebeu que sua vida havia mudado de forma irreversível. Ele não era mais apenas um empresário, era um catalisador de transformação social. E então veio o momento mais significativo para ele. Ao visitar uma escola em Medellín, uma das beneficiadas pelo programa, um grupo de estudantes se aproximou. Entre eles estava Andrés, o jovem que sua mãe havia mencionado meses antes. Ele olhou nos olhos de Ricardo e disse: Senhor Salazar, prometo que usarei tudo o que aprendi para ajudar outros como você me ajudou. Quero ser alguém que transforma vidas. Ricardo sentiu um nó na garganta, lágrimas surgindo novamente. Ele percebeu que o verdadeiro indicador de sua transformação não eram entrevistas, prêmios ou artigos, mas o exemplo que ele estava deixando para a próxima geração. Mais tarde, Lucia se aproximou dele e perguntou: O que mais podemos fazer, Sr. Salazar? Ele sorriu, olhando pela janela a cidade que agora fervilhava com novas oportunidades. Continuar. Sempre há mais a fazer. Cada oportunidade que criamos, cada vida que tocamos, cada sonho que ajudamos a realizar é uma pedra lançada no lago. As ondas continuarão a se espalhar muito depois de nós. E ele se voltou para o público interno da fundação, incluindo Carmen, Lucia e toda a equipe. Quero que cada um de vocês saiba que é parte de algo maior. Nunca subestimem o poder do que fazem. Cada ação, cada decisão, cada hora dedicada a servir, cria mudanças que serão sentidas por décadas. Ricardo sabia que sua história e a história de Lucia eram prova viva de uma verdade universal. A transformação real começa quando escolhemos servir aos outros e reconhecer a humanidade em cada indivíduo. E essa escolha, repetida todos os dias, gera legados que ultrapassam gerações. Agora é sua vez. Reflita. Qual ação concreta você pode tomar hoje para criar oportunidades e mudar vidas ao seu redor? Comente aqui. Hoje escolho transformar vidas e seja a próxima onda de impacto no mundo. A fundação continuava a crescer, mas Ricardo Salazar já não via seu trabalho apenas como uma série de programas educacionais. Ele via o movimento de transformação humana em marcha. Cada estudante que recebia uma oportunidade representava não apenas o sucesso individual, mas a prova de que a verdadeira mudança social começa com a ação concreta de uma pessoa que decide agir com propósito. Lucia, agora com 15 anos, assumia cada vez mais responsabilidades. Não apenas revisava projetos, mas também treinava novos mentores, articulava parcerias internacionais e visitava escolas em comunidades afastadas. Sua presença era inspiradora. Uma jovem que não apenas aprendia, mas ensinava a todos ao seu redor sobre liderança, dignidade e responsabilidade social. Ricardo a observava e sentia orgulho. Mas mais do que isso, sentia gratidão. Gratidão por aquela criança que o havia confrontado, que havia quebrado sua arrogância e mostrado o caminho da humanidade. Em uma manhã fria de inverno em Bogotá, Ricardo realizou uma videoconferência com representantes de governos, universidades e ONGs de toda a América Latina. O objetivo era discutir a expansão da Fundação Lucia Martínez para outros países, levando oportunidades educacionais para milhares de jovens em regiões com alto índice de desigualdade. Estamos aqui porque acreditamos que talento não conhece fronteiras, começou Ricardo. Estamos aqui porque cada criança merece a chance de transformar sua vida e a comunidade ao redor. E estamos aqui porque cada um de nós tem responsabilidade de usar recursos e influência para criar justiça real. Durante a reunião, Carmen apresentou um mapa estratégico, mostrando as regiões que seriam beneficiadas no próximo ano. Cada ponto representava centenas, às vezes milhares, de vidas impactadas. Nosso objetivo não é apenas dar acesso à educação, mas criar ciclos de multiplicação de impacto, explicou Carmen. Cada jovem que recebe oportunidades será incentivado a se tornar um mentor e líder em sua própria comunidade. Dessa forma, o efeito se espalha exponencialmente. Lucia complementou. E não podemos esperar que outros façam tudo por nós. Cada um que participa da fundação, seja como mentor, voluntário ou parceiro, tem a oportunidade de causar impacto direto. Todos somos responsáveis por criar um futuro mais justo e inclusivo.
Ricardo sorriu ao ouvir as palavras da jovem. Ele se lembrava de como, há apenas 2 anos, ele ignorava totalmente as necessidades do mundo ao seu redor, preso em sua bolha de riqueza e poder. Agora, a fundação não era apenas um projeto de caridade, era um movimento de transformação que unia pessoas de diferentes origens em torno de um propósito comum: dignidade, oportunidade e justiça social. Nos meses seguintes, a fundação implementou um programa inovador de mentoria virtual, conectando estudantes de comunidades remotas com mentores especializados de diversas áreas. O alcance era impressionante. Jovens do interior da Colômbia, Peru, México, Chile e Argentina tinham agora acesso à orientação que antes parecia impossível. Ricardo acompanhava cada resultado com entusiasmo, mas também com humildade. Ele sabia que os verdadeiros protagonistas eram os estudantes, cujas conquistas confirmavam que o investimento em potencial humano é sempre recompensador. Em uma viagem ao interior da Colômbia, Ricardo visitou uma escola em um vilarejo afastado. Ao entrar na sala de aula, foi recebido com aplausos e abraços calorosos. Um jovem se aproximou e disse: "Senhor Salazar, eu não sabia que poderia sonhar tão alto. Agora quero estudar engenharia e ajudar minha comunidade." Ricardo sentiu uma emoção profunda, lembrando-se do dia em que Lucia entrou em sua vida e o ensinou a ver o verdadeiro valor humano. Cada abraço, cada sorriso, cada olhar de esperança era uma confirmação de que ele estava exatamente onde precisava estar. Enquanto caminhava pelos corredores da escola, uma professora se aproximou e disse: "Antes, muitas dessas crianças nunca teriam tido oportunidade de aprender de forma adequada. Agora, elas veem que o futuro é possível." Ricardo assentiu silenciosamente, sentindo o peso da responsabilidade que carregava, mas também a alegria de ver a mudança acontecendo diante de seus olhos. De volta à sede da fundação, Lucia apresentou uma nova iniciativa, um programa de liderança juvenil, que permitiria aos estudantes mais avançados desenvolver habilidades de gestão, comunicação e empatia, preparando-os para se tornarem líderes comunitários. "Não podemos apenas dar oportunidades", disse Lucia. "Precisamos preparar os jovens para liderar, para multiplicar o impacto, para garantir que cada mudança seja duradoura." Ricardo concordou plenamente. Ele sabia que transformar vidas era um processo contínuo, e a educação de líderes, Chave para a sustentabilidade. Em uma reunião com a equipe internacional, Ricardo refletiu sobre o progresso feito até agora. Quando começamos, tudo parecia um sonho distante. Agora, temos milhares de vidas impactadas, centenas de mentores e parceiros engajados, e um movimento crescente que se espalha por toda a América Latina. Mas ainda há muito a ser feito. Não podemos parar. Cada ação importa, cada decisão conta, e cada vida transformada é a prova de que estamos no caminho certo. No final do dia, Ricardo subiu ao terraço da sede da fundação, olhando para a cidade que se estendia à sua frente. As luzes de Bogotá brilhavam como pequenos faróis de esperança, lembrando-o de que cada decisão que ele tomara naquele último ano estava criando ondas de mudança invisíveis, mais poderosas. Ele sentiu uma paz profunda, diferente de qualquer sensação que o dinheiro ou o poder haviam proporcionado. Era a paz de alguém que finalmente estava vivendo de acordo com seus valores mais profundos. De alguém que havia descoberto que o verdadeiro propósito da vida está em servir aos outros. Lucia se aproximou, observando-o em silêncio. "Senhor Salazar", disse ela, "entendi que liderar é diferente de comandar. Liderar é criar oportunidades, elevar outros, mostrar que todos têm valor e potencial." Ricardo sorriu, sentindo o peso e a alegria dessas palavras. "Exatamente, Lucia. E agora, mais do que nunca, precisamos continuar. O impacto que estamos criando não tem limite." Nos meses seguintes, a fundação expandiu-se para mais de 10 países, criando programas educacionais que incluíam tecnologia, bolsas universitárias, mentorias, treinamento de professores e projetos comunitários. Cada novo país representava um universo de vidas impactadas,
Histórias transformadas e sonhos realizados. Ricardo, Lucia e Carmen viajavam constantemente, acompanhando os projetos, garantindo que cada iniciativa estivesse alinhada com a filosofia central: dignidade humana, oportunidades iguais e multiplicação do Impacto. Em um evento internacional em Buenos Aires, Ricardo subiu ao palco e falou diante de líderes de educação, empresários e ativistas sociais. O sucesso verdadeiro não se mede em contas bancárias, mas em vidas transformadas. Cada um de vocês aqui tem a oportunidade de criar um impacto real. Não esperem pelo momento perfeito, pela pessoa certa ou pelo recurso ideal. Comecem hoje. Invistam no potencial humano ao seu redor e verão o poder de multiplicação que nunca imaginaram. O auditório inteiro ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Alguns começaram a chorar, outros sorriram emocionados, e muitos se levantaram para cumprimentá-lo e se engajar em projetos semelhantes em seus próprios países. Ricardo percebeu que o efeito multiplicador estava funcionando exatamente como ele e Lucia haviam imaginado. Cada pessoa inspirada se tornaria um catalisador de mudança, perpetuando o legado da Fundação. De volta à sede da Fundação em Bogotá, Lucia se aproximou de Ricardo. Sabe, Sr. Salazar, acho que finalmente entendi. Transformar vidas não é apenas sobre fazer o bem, é sobre criar um movimento que não depende de nós para continuar. É sobre plantar sementes que florescerão por gerações. Ricardo assentiu, emocionado. E é exatamente isso que estamos fazendo. Cada jovem impactado é uma pedra lançada no lago, e as ondas continuarão muito depois de nós. Ricardo então olhou para Carmen e Lucia e disse: Vocês são parte do maior legado que eu poderia deixar. Mas a pergunta agora é: e você? O que vai fazer para multiplicar impacto na sua própria comunidade? Não espere, não adie. O momento de agir é agora. E assim, o que começou como uma lição de humildade com uma menina extraordinária, tornou-se um movimento transformador que tocaria milhares de vidas em toda a América Latina e além. Ricardo Salazar não apenas encontrou propósito, ele se tornou um exemplo vivo de que a verdadeira riqueza está em elevar outros, e que a maior realização de um ser humano é criar um legado. Oportunidades que perpetuem esperança, dignidade e transformação. O convite final permanece para todos nós. Onde você pode ser a próxima pedra no lago e criar ondas de mudança? Comente aqui, eu aceito ser a mudança, e comece hoje mesmo a transformar vidas ao seu redor.